modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Eu não entendi porque meus slides ficou tudo fora de ordem. A leitura bíblica em classe ela está registrada em Mateus, capítulo número 7, o versículo 28 e 29, Atos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, e Tiago, capítulo 3, versículo 1. Mateus 7, versículo 28, nos diz assim: Aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ponto central: dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo, como todos os demais dons distribuídos, né? O objetivo geral é retratar a missão do ministério de mestre, né? Como que funciona, né? Como que ele ocorre. Objetivos específicos: apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência, e a gente vai ver por quê. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Apontar a importância do dom ministerial de ensinar na igreja local. Tá? Simão já se perguntaram por que a gente tem que estar sempre aprendendo? Por que a gente tem que estar sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo? E uma coisa que na questão da doutrina bíblica você pode ver, ela é sempre repetitiva. A gente sempre vai aprender as mesmas coisas. Não vai ter nada de novo no ensino, nas bases. As bases são as mesmas. O que vai mudar é a capacidade de cada pessoa de ensinar aquilo, de esclarecer aquele assunto. Às vezes a pessoa tem mais profundidade num determinado tema ou em outros temas, e tem outras pessoas que têm a capacidade de abordar vários temas, têm uma facilidade de ensinar, tem uma boa didática, tem um bom conhecimento e sabedoria. Então, isso vai depender da forma como a pessoa vai ensinar, depende muito da formação da pessoa, né? O quanto que a pessoa se dedica naquilo. Até pegando próprios textos, a gente vai ver. Quem tem o dom de mestre, ensino, ele tem que se dedicar ao ensino. Né? Então, não é uma coisa. A capacitação espiritual de Deus vem, mas isso é o fundamental. Mas toda a bagagem intelectual, a pessoa tem que buscar conhecimento em outras fontes também. Mas a base em si, ela não muda. O alicerce nunca vai mudar. A gente sempre vai falar das mesmas coisas para a igreja. Então, por exemplo, esses ensinos que a gente já em algum momento da igreja, a gente já estudou isso. Mas por quê? Porque sempre a gente precisa estar refrescando a memória, porque a gente esquece muito rápido e a gente cai por incrível que pareça, a gente cai em erros que, se você for ver, poxa, não era para mim fazer isso. Então, a coisa do ensino. O ensino é cíclico, né? Ele é cíclico, ele nunca vai terminar enquanto nós estivermos aqui. Tá? Então, a igreja local, ela sempre precisa ser ensinada. Quando vem uma heresia nova, que na verdade ela não é nova, tá? Não existe nada novo debaixo da terra. O que existe são nova roupagem. Tá? Vai vir com nova roupa. Mas quando você vai estudar a essência, é a mesma. É a mesma coisa que foi dito lá no primeiro século, no segundo, no quarto.
entendeu? No ano 1200, há 20 anos atrás, a essência é a mesma, não muda. O que muda é a roupagem que vai mudar. Então, uma das funções nossa como ensino, é identificar a fonte. Quando eu identifico a fonte, vendo, isso que vocês estão falando, isso aí já foi dito lá. Como é que você refuta? Refuta assim, assim, assim. Tá? Então, os tópicos aí: Jesus, o mestre por excelência, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século, a importância do dom ministerial e de mestre. Introdução, aí nós já estamos saindo dos dons ministeriais segundo Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, tudo que nós estamos estudando até agora tem como base Efésios capítulo 4, versículo 11. Tá? Aí depois nós vamos falar sobre presbítero, diáconos, que aí a gente já vai certamente entrar na classificação que o apóstolo Paulo fala lá na primeira e na segunda carta de Timóteo, Tito, quando ele vai falar especificamente dessas funções ou cargos ministeriais. A introdução: tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Se é o ministério, seja em ministrar, se em ensinar, haja dedicação em ensino. Então, Romanos 2, 12, 7. Dedicação é você, o seu tempo é aquilo. Né? Então, não sei se alguns irmãos também têm essa chamada de ensinar, você tem que estudar o tema, tem que se aprofundar no tema. Por exemplo, a minha formação, ela começa a partir de 2008. Então, a partir de 2008 é onde eu consigo ter condições financeiras, livre é caro, para poder criar vamos dizer assim, uma fonte de pesquisa para que eu possa exercer aquilo que eu exerço da melhor forma possível. A capacitação espiritual, ela ocorre quando Deus nos chama. Quando Deus nos chama, aí eu tive convicção daquilo que Deus me chamou. A pergunta que se faz: e agora, o que eu faço? Qual que é o caminho agora a seguir? Então, é ler, não tem para onde correr. É ler, é se aprofundar no assunto a ser tratado. Tá? E persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, ler o quê? Claro, quando Paulo diz isso para Timóteo, a pergunta que se faz: Paulo mandou Timóteo ler o quê? O que os irmãos acham que Paulo mandou ele ler? Hã? Ele leu a Bíblia, a Bíblia da sua época. Só que concorda comigo, quando Timóteo ler, no caso o que ele tinha, provavelmente era a Septuaginta ou a Septuaginta, que era a antiga, que é o Novo Testamento grego, porque uma coisa que os irmãos devem saber e precisam saber: os discípulos, a igreja do primeiro século, não lia a Bíblia hebraica, tá? Eles liam a Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa era a Bíblia dos apóstolos, era a que eles tratavam. Como que você vai saber disso? Você vai ver na citação. Quando a gente vai ver a citação e você vai comparar com a citação hebraica, há uma diferença por causa da tradução. Então era a Bíblia deles. Agora você concorda que o Tiago, o Timóteo, não sei porque é Tiago, Timóteo, quando ele vai ler a Escritura, ele não precisa fazer muita contextualização. Por quê? Ele está lendo a história do povo dele. Lembra? Ele tem pai grego, mas a avó e a mãe é o quê? Judia. Então, toda aquela tradição, ele já tem, a mãe e a avó conseguiu transmitir toda a tradição para ele. Então, ele tem uma facilidade de ler o texto e identificar o texto. Faz parte da história dele. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu vou ler um texto bíblico, e aí aqui a gente já começa a falar essa questão de se dedicar, de ler. Quando eu vou ler um texto, seja ele qual for, se eu leio no Antigo Testamento, eu tenho um abismo dependendo de 4.000 anos, 3.000 anos. Se eu vou para o Novo Testamento, eu tenho um abismo de 2.000 anos. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso olhar para o texto e querer já aplicar o texto diretamente. É impossível fazer isso. Eu tenho que entender o que a pessoa que escreveu, o que as pessoas entendiam quando recebia esse texto. Isso é a parte difícil, é a parte complicada. Eu gosto muito de ver o pastor Rubens, né? Porque ele está aqui, eu estava pensando, vou dar um exemplo. O pastor Rubens, ele vai, você vê que ele dá
Ele sempre tem uma sacada no texto, né? É bem discípulo do pastor Rigonato, né? Aquela sutileza que ele tem. Aí uma vez ele estava falando sobre Abraão, não sei se ele lembra, que ele falou da tenda lá, que é onde ele saiu. Eu achei aquilo interessante, mas aí eu fui ver no contexto histórico, por que que é aquilo? Por que que aquilo ocorria, né? Cara, o pastor Rubens, Deus deu um entendimento para ele ali, ele fez uma aplicação espiritual do texto. Só que eu achei interessante aquilo, foi, mas por que que ele fazia aquilo? Eu sei que que Abraão, ele era um beduíno, então ele estava no deserto. Então eu falei, vou lá ver. Aí quando eu gosto muito da a questão histórico-gramatical. Eu gosto de ver a questão histórica, gramatical. E aí eu fui ver no contexto histórico. O que que isso quer dizer? Então, quando eu entrei no contexto histórico, o que acontece? Os irmãos sabem que o Abraão morava em tendas no deserto. Então, ao morar em tendas, o que acontece? No deserto, durante o dia, o sol é escaldante. Pode chegar a 70 graus. E à tarde a temperatura cai. E aí pode chegar abaixo de zero. Então o que acontecia? No finalzinho da tarde, ele tinha uma aba, que aquela aba ficava fechada durante o dia para reter o calor. Então durante a tarde ele levantava aquelas abas, aí ficava tipo uma barraquinha assim, dos dois lados, aí vinha uma brisa e passava, porque como a barraca estava quente, e o que acontece? O calor, ele é convenção, ele vai transferindo, então ele vai correndo para mais frio, tá? Aí você tem uma corrente de ar. E aí, por isso que os beduínos levantava a abazinha, fazia como uma barraquinha e ficava sentado ali e vinha um vento. Eu falei, que interessante. Então, porque eu fui que, mas isso, para mim saber disso, eu tive que ler uma pessoa que me deu historicamente o que que isso aconteceu, tá? Hoje você tem até coisas ilustradas, né? Eu tenho uma enciclopédia que mostra lá a barraquinha e tal. Então eu consigo enxergar que é aquilo. Então, para mim entender o que que aquilo quer dizer, é uma coisa histórica que está ali. E o que que é interessante, você vê uma coisa rotineira que faz, e nesse momento de rotina, que era uma coisa que ele fazia, os anjos vão aparecer justamente naquilo. Aí você fala, mas o que que isso quer dizer? Pô, quando você vai pegar Moisés, o que que Moisés fazia? Todo dia ele ia levava lá as ovelhas. E naquele mesmo momento, naquela rotina que ele tinha, quem vai se encontrar com ele? Deus. Então, são coisas do texto que a gente vai ver, histórico-cultural, você tem que pesquisar, tem que achar. O texto não te dá. Porque quando o texto foi escrito, ele foi escrito para aquela pessoa. Então, as pessoas que estão lendo lá, os leitores lá do Gênesis, né, que são os primeiros israelitas, o de Isaías, os leitores de Reis, do Novo Testamento, quando eles recebem isso, eles não têm dificuldade, porque aquilo faz parte do contexto histórico deles. Então, hoje, para nós, a gente tem uma diferença. Tá? Então, isso aqui a gente vai abordar mais no terceiro tópico. No terceiro tópico, eu vou chamar isso aqui. Então, eu só estou pegando assim, o que que é ensinar, dedicação. Por quê? Porque a gente precisa, no meu caso, saber por que que isso ocorre. Para poder aplicar, porque assim, qual que é a minha função? Eu sou um guardião da doutrina bíblica. E se eu tenho que trazer o mais próximo da doutrina bíblica. E qual é a minha autenticação? É o que eu falo. E quem autentica isso? Vocês autentificam isso. É vocês que vão dizer, ora, o que o Cavalcante está falando é bíblico. Se eu começar a dizer coisas aqui que fogem da Bíblia, entendeu? O que os irmãos estranham, eu vou ser desqualificado como ensinador. A igreja não está recebendo o ensino sólido da palavra de Deus. Então, a minha autoridade vem daquilo que eu falo. E o que eu falo tem que ser conforme as escrituras. Eu não posso fugir disso. Eu não posso fugir dessas 4 linhas. Tá? Então, tudo que eu falo tem que ser para esclarecer a doutrina bíblica. Não para confundir, distorcer. Tá? E aí, claro, isso vai de cada pessoa, né, do caráter da pessoa. Eu quero ir para o céu, e lá no final de Apocalipse tem uma advertência lá que diz que aqueles que acrescentar ou tirar, né? Então eu não quero eu não quero ser um daqueles lá, não. Mas é fácil? Não. Mas viver não é fácil, né, irmão? Então, tópico 1. Jesus, o mestre por excelência. Então nós vamos ver por que que Jesus é mestre por excelência, tá? Só
No mistério terreno de Jesus, seus sermões e ensinos, discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, né? Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Aí a gente vê, mas o que eu acho interessante aqui, nós lemos isso, né? Diferente dos escribas, Jesus ensinava com quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo a autoridade, não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29. Concluiu o discurso, admirou a sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade. O que isso quer dizer, irmão? Ele ensinava como tem autoridade. Quem já leu sobre isso? O porquê quando Jesus ensinava era diferente? Hum? Mais alguém? Por quê? Por que era verdade? Aí eu falo, por quê? Por quê? Hoje eu só vou fazer pergunta, né? Por quê? Tá indo no caminho certo, tá no caminho certo. Mas por quê? Por que ele é superficial? Tudo isso que o Zibão falou, mas também vai uma coisa muito mais também além também. Olha, tudo que eu estou falando aqui, tanto quem ensina como prega, quando nós vamos falar, nós usamos de autoridade de alguém. Daqui, no próximo tópico, a gente vai falar sobre a doutrina dos apóstolos, não é? Quando Jesus falava, Jesus não falava assim, ó. Porque quando os escribas falavam, eles falavam assim, segundo está escrito na lei de Moisés. Não é isso? Ele está pegando emprestado a autoridade, no caso da Torá, das Escrituras. Quando Jesus faz, e não é quer dizer que Jesus não citava as Escrituras, mas quando Jesus fala, ele fala da autoridade dele. Ele não fala assim, ó, segundo está a Escritura, ele diz assim, em verdade vos digo. É uma nova base agora. É um novo fundamento. Jesus fala como autoridade no assunto. Por isso que Pedro vai dizer que ele é a pedra de esquina. Que tudo está em cima dessa base, desse alicerce. Então, todos os ensinos da igreja têm como fundamento a pessoa de Jesus. Então, Jesus fala da autoridade dele. Jesus não pede emprestado a autoridade. Ó, segundo falou o rabino Nicodemos, né? O José de Arimateia. Jesus não fala da pegando emprestado a autoridade de ninguém. Ele fala da autoridade dele mesmo. Né? Por isso que as pessoas, quando olham assim, vê que o ensinamento dele é um ensinamento novo. Ele não está baseado. E aí, de novo, não quer dizer que ele está desqualificando o Antigo Testamento. Não é isso. É porque ele é Deus. Ele é a autoridade suprema. Tá? Então, por isso que ele é o mestre por excelência. Exatamente. Então ele não precisa pegar emprestado a autoridade de ninguém. Ele mesmo é a autoridade. Então por isso que é diferente. Por isso que o ensino de Jesus é diferente. Pode ver, se os irmãos abrir qualquer livro, qualquer carta do Novo Testamento, se você abrir Romanos, você vai ver que não tem um capítulo que Paulo não fale de Jesus. Se você ler 1ª e 2ª Coríntios, você vai ver lá todo quem é a pessoa da argumentação é Jesus. Se você pegar Gálatas, quem é a argumentação? Jesus. Entendeu? Se você pegar Filipenses, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, se você pegar 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, tá? Tiago, tá? Pedro, João, Judas, Apocalipse.
quem é o centro do ensino dos apóstolos? É Jesus. Você não vai passar numa argumentação dos apóstolos que Jesus não é apresentado. Hoje o Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor, sempre os apóstolos vão fazer a sua argumentação e a base da sua argumentação é quem? É Cristo. Cristo. Pode ler qualquer carta do Novo Testamento, Jesus é o centro da argumentação dos apóstolos. Porque ele é a autoridade máxima. Porque ele fala da autoridade que provém dele. Ele não precisa pegar emprestado com ninguém. Tá? Por quê? Porque ele é Deus. Por isso que ele é o mestre por excelência. Por isso que os ensinamentos dele encantavam as pessoas, né? Inflamavam o coração das pessoas. E aí as pessoas têm que tomar uma decisão. Tá? Tem que tomar uma decisão. Ele ensinava com quem eu tenho autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus Cristo. Os que ouviam tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Você vai ver isso no Evangelho. Quando Jesus fala, isso é muito enfático, muito claro quando você lê lá, porque quando você lê Evangelho de João, no Evangelho de João você não vai ver tantos milagres. Não é que não tenha, mas não é tantos milagres. Porque João dá ênfase na última semana de Jesus, onde os discursos de Jesus com as autoridades é muito mais, vai ficando muito mais, o volume vai crescendo. E Jesus, João, ele registra muitos argumentos de Jesus. E você vai ver uma oposição muito grande a Jesus a partir do capítulo 6 de João. E você vai ver que muitos discípulos vão, que é o momento de decisão. Muitos discípulos vão abandonar Jesus, porque o discurso é muito duro, né? E aí, Jesus, eu aprendi com o pastor Paulo Romero, ele fala assim, Jesus, ele dificulta a entrada e facilita a saída, né? Então, você quer vir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você quer sair? Olhou, olha, foram também, vocês não querem ir embora também, não? Então, Jesus não segura ninguém. Mas os ensinos de Jesus, ele nos força a tomar uma decisão. E aí, ou você ama Jesus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, ou vai odiar ele. Porque o ensino vai contra aquilo que nós acreditamos. Tá? Então, esses dois sentimentos vai tomar aqueles que ouvem o discurso de Jesus. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e inquietava o coração do perturbado. Então, quando ouve-se os ensinos de Cristo, ou você tem um alívio, né? Acredito que é o que todos estão aqui, porque nós estamos aqui, nós fomos aliviados, como, né, reconhecemos o nosso pecado, e a pessoa fala assim, olha, eu não quero saber desse negócio aí, não. Então, o ensino de Cristo, ele causa esse impacto na pessoa. E aí, aqui é o primeiro ponto, né? Então, Jesus tem a base do ensino, e aqui, aí só para registro, é aqui que nós começamos a contestar a mensagem que é pregada hoje. Não é? Se Jesus, ele é o exemplo máximo de mestre, e o seu ensino causavam esses dois tipos de reações, ou sentimentos, ou as pessoas amavam, ou as pessoas odiavam. Então, se todo mundo ama Jesus, só ama Jesus, só ama Jesus, alguma coisa está errada, né? Como é que esse discurso está chegando? As pessoas estão entendendo, tá? Porque hoje todo mundo quer. Hoje é gospel, né? Gospel é um negócio bonito, né? Ser gospel hoje, né? Mas a mensagem de Cristo vai causar esse impacto, tá? Mestre divino, né? Nicodemos, o mestre da lei, reconheceu Jesus um personagem comum do seu tempo. Este Nicodemos foi ter uma noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quem é Nicodemos? Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. Hoje seria o STF, né? A Suprema Corte de um país. Seria um membro da Suprema Corte do país. Esse homem, que era um profundo conhecedor da lei, tá? E, de novo, não é que os fariseus eram uma tranqueira, sepulcro caiado. A gente sabe da reputação deles,
E quem não souber, é só lá ler Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas, né, e fariseus. Jesus faz chamando eles de hipócrita. Hipócrita é uma pessoa fingida. E Jesus disse, né, que até para ouvir os ensinamentos. Eles ensinavam até bem, mas não vivia. Só que eles tinham cultura, tinham conhecimento. Eles não eram pessoa que não tinha conhecimento, tinham um desconhecimento. Por que eram fariseu e escriba? Os escribas são pessoas que conheciam a palavra profundamente, tá? E eles chegavam a um ponto de interpretar a lei. E por isso que Jesus vai chegar a um ponto que ele contesta algumas interpretações que estavam fugindo da ideia inicial, que nem o Corban, lembra do Corban? Que era quando as pessoas falam assim, eu consagro tudo a Deus. Ao fazer isso, o que ele estava querendo? Eles não estavam querendo eles não queriam ajudar os seus pais. E aí Jesus falou assim, fere o primeiro mandamento, que você tem que honrar o seu pai e sua mãe. E aí, quando eles fariam isso, eles estavam falando assim, ó, tá vendo? Como eu consagro a Deus, eu não preciso, mas ao fazer isso, você fere um mandamento direto de Deus. Olha a ousadia deles em interpretar. Porque parece, se você for olhar assim, eu consagro a Deus, olha, tudo isso aqui é de Deus. É bonito, né? Mas Deus disse que tem que honrar o pai e a mãe. Primeiro é um mandamento, tá nos 10 mandamentos, você fere. Você vê o grau que onde ele chega. Então, esse eram os tipos de homens que chegou diante de Jesus e reconheceu a autoridade de Jesus. Viu que aquilo que ele fazia não era de origem humana. Ele reconhece isso. Ó, um ser humano comum não consegue fazer o que você faz. Então, ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Tá? Então, por isso que ele é o mestre divino. O terceiro ponto, o mestre da humanidade. Era inimaginável o mestre encurvar-se para levar o pé de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo ao discurso. Então, culturalmente falando, quando um fariseu, né, um mestre da lei, chegava na casa, as pessoas tratavam ele muito bem. Ele era bem tratado. Ele era o alvo da atenção. Porque ali tinha um homem de Deus. Lembra no Antigo Testamento, quando um profeta chegava? O profeta de Deus, tal. E era todo um cuidado com o profeta, né? É esse respeito que tinha. Então, essa pessoa que era o alvo de todo o cuidado. Quando Jesus ele vai lá e lava os pés dos discípulos, Jesus dá um exemplo de, vocês me chamam de mestre e senhor, né? E ele é mesmo. E o que Jesus faz? Jesus não faz o serviço de um servo comum. Porque até os servos no mundo antigo tinham classificação, né? Tinha o 1 e o 2. O 2 é o piorzinho. Então Jesus fez o serviço do piorzinho do servo. Entendeu? Que é aquele que ficava na porta lá e lavava o pé da pessoa. Então é esse tipo de serviço que Jesus fez. Para nós hoje, talvez você chega na casa da pessoa, a pessoa lava seu pé. Você deixaria? Eu não deixaria, eu ficaria incomodado uma pessoa a lavar meu pé. Falando hoje, até trazendo assim diretamente. É uma coisa que é estranha para nós, né? Você chegar lá, até que se eu chegasse no mundo oriental, eu não estou acostumado com isso. Eu não me sentiria bem de ver uma pessoa fazer isso para mim. Tá? Era uma prática comum. E quem está fazendo isso? O homem que esses discípulos viram, que era um exemplo de autoridade. Então, qual é o maior exemplo que Jesus está dando aqui? Tá? De humanidade. Tá? Então, primeiro ponto, a gente vê o quê? Que a autoridade de Jesus vem dele mesmo, emana dele. E que essa autoridade é por quê? Porque ele é divino. Tá? E ao mesmo tempo ele dá um exemplo de humanidade. Isso, para mim, é um dos maiores exemplos. Tá? A gente pode, irmão, criar, no meu caso, assim, vendo, eu posso crescer, conhecimento, ter cultura. Mas se eu não reconhecer que a autoridade vem de Jesus, tá? Que se isso só vem porque ele deu, e não ter esse exemplo de humildade, tá? Porque não Jesus é a referência como mestre.
tá? A gente devemos olhar para ele, tá? É isso que o texto bíblico vai nos mostrando. O ensino de Jesus não era um mero discurso, mas espírito de vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Ó, vai me chamar de mestre, Senhor, e dizer bem, porque eu o sou. Ora, eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não existe no reino ninguém maior do que o outro. Todo mundo é igual. Existem funções diferentes, responsabilidades diferentes. Só que um serve o outro. Quanto mais você cresce, mais você tem que servir. Quanto mais você tem conhecimento, mais você tem que servir. Porque se você chegou em uma condição muito alta, foi porque Deus te colocou ali. E como é que você retribui? Tentando igualar aqueles que não têm o mesmo conhecimento, trazendo, aumentando o conhecimento daqueles que, por algum motivo, ainda não alcançou. E a gente, quando Paulo ele vai em Efésios, a partir do lá, capítulo 4, acho que no versículo 15 e 16, ele vai dizer que a nossa função como líderes da igreja, como mestres e tutores, pastores, evangelistas, é o amadurecimento da igreja. É levar a igreja a um amadurecimento. É pegar pessoas, meninos na fé, e fazer essas pessoas maduras na fé, né? Isso não é fácil, tá? Então, como que se faz isso? Olhando para Jesus como exemplo, tá? Se Jesus agiu dessa forma, quem sou eu para fazer diferente? A gente sabe que hoje, no meio evangélico brasileiro, tem pessoas que se acham alguma coisa. Isso é da natureza humana. A gente vai ver isso também na Bíblia. Pode dar vários exemplos. Paulo, ele tinha amigos que achavam-se superior. Tinham pessoas que causavam dificuldade na igreja, ensinavam coisas que não condizia com, tinham os judaizantes, né? Que causavam dificuldade. Muitos dos judaizantes eram fariseus, né? Pessoas que tinham conhecimento da lei e não aceitavam que a salvação era só pela graça, né, em Jesus, tinha que observar todo o ritual mosaico para poder obter a salvação. Então, para o judaizante, tinham que se tornar judeu para um israelita, para poder ter direito à aliança. Então, era um ensino que causava dificuldade dentro. Então, a gente teve na igreja pessoas que causaram dificuldade. E hoje não vai ser diferente, tá? Síntese do tópico. Alguma colocação, pergunta, irmãos? Então, Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em o Novo Testamento tanto como mestre divino quanto o mestre da humildade, tá? Então, Jesus é o exemplo. Sempre será o exemplo. Ele é a pedra de esquina. Ele é o alicerce de tudo, tá? Então, como é o alvo? A referência é Cristo. Ele é a referência, tá? Principalmente aqueles que querem, que almejam, no caso, ser pastores, presbíteros, mestres. Ele é o exemplo, tá? Tópico 2. O ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Como que isso acontecia? Como que era o ensino, tá? Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos. Portanto, ide e fazer o quê, irmão? Hã? Ensinai as nações. Ensinar não é fácil. Ensinar o quê? O que que a gente vai ensinar para as nações? Vai ensinar o quê? Pe-
Isso que o irmão está falando é o que vai acontecer em Atos 2:42. Tá? Que a gente provavelmente vai ver, não sei se é nos tópicos ou é no outro. Isso que o irmão colocou agora, tá? É o que vai acontecer dentro de uma pessoa que é transformada. Aí ele se ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que vos estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou fazer uma pergunta, irmão. Onde está a base do ensino de Jesus? Eu vou dar uma dica para você. Está nos evangelhos. Onde é a base do ensino de Jesus? Sermão do Monte, começa no capítulo 5, né? Capítulo 6 e capítulo 7. Ali é a base do ensino de Jesus. Mateus 5, 6 e 7. Todos os estudiosos entendem que ali é os fundamentos do ensino de Jesus. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Mateus capítulo 5. Não precisa nem, vamos ver só a estrutura do texto, tá? Vamos ver a estrutura. Eu sei que as nossas Bíblias têm títulos diferentes, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia, né? Capítulo 4, Jesus é tentado, e aí, após isso, inicia-se o ministério de Jesus, né? Então, capítulo 5 é as bem-aventuranças, certo? Onde Jesus está dizendo qual seria a atitude dos seus seguidores. Como que os seus seguidores deveriam se comportar dentro daquelas bem-aventuranças que ele coloca ali. Depois, Jesus diz qual é a ação dos seus discípulos na terra, que é tudo nós conhecemos, ser o quê? Sal e luz. Isso fala do quê? Testemunho, tá? Não dá tempo da gente desenrolar muito mais, mas se eu já disse isso, o pastor também fala muito isso. Se eu entender, irmão, Mateus 5, 6 e 7, e eu vou colocar isso em prática, pode ter certeza, nós seremos um bom cristãos. Teve um pessoal aí na história chamado os Morávios. Já viu falar dos irmãos Morávios? Quem já viu falar dos irmãos Morávios? Né? Os irmãos Morávios tinham como base Mateus 5, 6 e 7. E colocaram em prática. E eles eram um exemplo, e até hoje eles são um exemplo de igrejas, tá? De igreja genuinamente cristã. Então eles tinham como base, e assim, documento mesmo, de pôr em prática Mateus 5, 6 e 7. Tá? E aí, Jesus fala acerca da cumprir a lei, né, que ele veio para cumprir a lei. Jesus fala sobre homicídio, adultério, divórcio, o juramento, a vingança. Eu só estou lendo os títulos, tá? Amor ao inimigo, amor aos inimigos é uma das coisas que a gente tem deixado, né? A gente xinga todo mundo, principalmente quando é político, né? Os outros podem, nós não podemos, irmão. É complicado isso aí. Eu fico envergonhado comigo mesmo. Então eu tenho tentado me cuidar, tudo, né? Então a gente xinga o Lula, xinga o Bolsonaro, né? E a gente esquece que ambos são carentes da graça de Deus. Então às vezes a gente entra no discurso e a gente fica xingando. Eu estava conversando com um pessoal lá, fui almoçar ontem, aí tinha um amigo que é cristão e o outro não é. E aí o que é cristão falou, eu sei, mas só que eu posso dizer alguma coisa, mas também eu não posso ficar ofendendo. No caso lá era o Lula. Eu não posso ficar ofendendo também o Lula direto também. Porque foge do meu comportamento cristão. Toda hora ofender o homem, ofender o homem, ofender o homem, ofender o homem. Aí eu falei, como é que eu faço para cumprir o mandamento que diz, ele não é meu inimigo, eu não conheço ele nunca fez mal para mim. Entendeu? Eu sei que politicamente lá ele fez coisa errada, mas assim, diretamente, ele nunca deu um tapa na minha cara, ele nunca me xingou, ele nunca me ofendeu. Se a gente for levar para o lado pessoal, ele nunca me fez isso. Então eu posso dizer, minha opinião sobre isso e tal, tudo bem. Mas também eu não posso toda hora ficar ofendendo a pessoa. Por ser cristão. E a mesma coisa do outro lado. Então o meu comportamento, como é que Jesus agiria? Né? Talvez Jesus dizia, o que você fez, né, vai e não peque mais, né? E talvez, certamente, Jesus falaria isso. O Bolsonaro também, você fala muita bobagem também, né? Olha, fala menos, entendeu? Então, com certeza, Jesus repreenderia os dois, mas Jesus amaria os dois.
Então, eu estou falando porque é a questão de hoje, né, no Brasil, né? Você não pode falar nada o cara falou de política, os irmãos xingam. Teve irmão que falou assim, falou para mim que era um idiota. Lá no Facebook, você é um idiota. E aí você vai o quê? Aí eu, naquele dia, a partir daquele momento, falei assim, eu quero saber de uma coisa? Então, a gente tem dificuldade de cumprir isso aqui. Mas é um mandamento de Jesus, é a base do ensinamento de Jesus. Amar o inimigo. O inimigo não é o Lula. O inimigo é aquele que te ofende, te xinga. No caso que a gente viu na igreja perseguida, o cara te prende porque você ama Jesus. É nesse nível que está falando. Nesse nível hard aqui, que é um nível alto de inimizade. Então, mesmo assim, tem que amar. E quando Jesus fala isso, quem está é o Império Romano. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 13, diz que tem que obedecer ao governo, ele fala isso, e quem era o Império Romano? O Império Romano era assim, se você não obedecia, ele tomava a sua casa, escravizava a sua família e um acordo ele te matava. Esse era o Império. E aí Paulo está falando que tem que obedecer isso. Pedro diz também que tem que orar pelo rei. E quem é o rei? É o imperador. O imperador, se olhasse para mim assim, ó, eu não gosto de você, mata ele. Era assim lá. E a Bíblia diz que a gente tem que amar. E como é que fica? Então, a gente tem que pensar isso. Tá? Eu já estou aqui ensinando, né? Imagina hoje, dentro do contexto hoje. É isso. Não, mas a gente está. Então, mas mesmo assim, o texto não mudou. O mandamento de Jesus é o mesmo. Tá? É isso. Eu perdoo ele, espero que ele não vá para o inferno. Né? Ajuda aos necessitados, a oração, o jejum, tesouro do céu, preocupação da vida, julgamento ao próximo, persistência de oração. Aí Jesus fala: a porta é estreita e a porta larga, a árvore seu fruto, e aí ele vai concluir o seu ensino. Eu estou dando os títulos na minha Bíblia. O prudente e o insensato. O prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica. O insensato é aquele que entra aqui e sai aqui, entendeu? E é aquele que, pastor, pode ir lá no Facebook, tem lá o pastor trabalhou isso, né? Aquele que constrói a sua casa onde? Na areia. Imagina, perde mau tempo, vem uma chuva, leva tudo, a enxurrada leva. Então, essa é a base do ensino de Jesus. Jesus mandou a gente ensinar essas coisas aqui para a igreja. Então, toda a base do ensino de Jesus está resumindo, como é que eu resumiria o ensino de Jesus, os ensinos das Escrituras? Era 10 mandamentos, e agora foi resumido para 2. Quem lembra? Quais são os 2? Ama a Deus sobre a todos, com todo o teu entendimento, e ao próximo. Aí você cumpre o quê? Toda a tua alma. Aí você cumpre o quê? Jesus foi generoso, né? Ele resumiu em 2. Mas quando eu resumo e eu pratico esses 2, todos os demais são cumpridos. Tá? Ele é vertical e horizontal. Eu amo a Deus e ao próximo. A base do ensino de Jesus está nisso. Tá bom? Então eu tenho que ensinar o quê? Eu tenho que ensinar isso para as novas gerações. Tá? Claro que aí a gente teria que o que a igreja está passando hoje, qual é a dificuldade da igreja, então? Como que, se eu amo a Deus, como é que eu posso viver em um mundo que é anti-Deus? Né? Com pessoas que vivem de práticas que não afrontam a santidade de Deus. Uma ordem de Jesus. Tendo em vista a plena edificação da igreja, da palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com dons ministeriais de mestre ou doutor. Então, mestre e doutor, acho que vai até mais para frente, é uma pessoa que tem capacidade de conhecer o que é a doutrina. Ele domina o conhecimento naquela área. É assim, não adianta, mas a doutrina, mas assim, a doutrina, quem ensina tem que entender o que é a doutrina. Quais são as suas bases?
Para que serve? Tá? Então, irmão, então não é para mim. Então, aí você tem que ver se você é vocacionado. Porque ser vocacionado é se dedicar àquilo. E a gente falou nisso quando a gente estava falando sobre dons, lembra? Se Deus te chamou para um dom, se dedique no dom ao qual Deus te chamou. Aperfeiçoe-se por meio do dom. Quais são as exigências para que você pratique esse dom? O que lhe é cobrado? Dons de serviço, lembra? Dons espirituais. E nós estamos falando de dons ministeriais. Então, é assim, irmão. Ou fica, ou foge. Ou você é corajoso, ou é covarde. Não tem para onde correr. O que é bonito no evangelho é que não tem coluna do meio. Ou é esquerda ou é direita. Sem nenhuma conotação política, tá, irmãos? Por favor. Ou é esquerda ou é direita. Quem é direita vai para o céu. E a esquerda, né, foi Jesus que falou. Tá? Sem nenhuma conotação política. Então não existe meio termo no evangelho. Ou nós somos, ou nós não somos. Tá? E Jesus disse que aquele que pôs a mão ao arado e olha para trás, o que é que acontece? Não é? Não é apto para o reino dos céus. E disse isso foi Jesus, não foi eu não, né? Então, se está acabando o arado, irmão, tem que fazer o quê? Ir para frente, né, pastor Fulvio? O arado você vai para frente, entendeu? Você pode dar uma paradinha, mas a trajetória é para frente, irmão. Tá? Ele mesmo deu um para apóstolos, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores. Quem deu? Jesus. Então, lutar contra aquilo que... Se Jesus me chamou para algo, eu vou dizer, Jesus, eu não quero. Entendeu? Então, o pastor Rubens colocou bem, né? Quem põe a mão ao arado, né, irmão? Não é apto. Não pode olhar para trás. Tá? Perceba que eu estou falando de mim mesmo, né, irmão? Eu estou falando de mim mesmo, né? A responsabilidade que Deus. Eu falei, meu Deus, eu até falei assim, como é que se dá uma aula assim, né? Eu estava falando para o Felipe, como é que dá uma aula assim, né? E aí, eu não sou perfeito. Mas são coisas que lá naquela palavra íntima do coração, sei Deus. Ah, meu Deus, onde que eu estou errando? Porque eu darei conta de tudo. E tudo eu terei que dar conta, tá? Uma ordem de Jesus, né? O dom ministerial do mestre é o doutor, é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Essa é a parte boa, né? Essa é a parte extraordinária. O Espírito Santo capacita a pessoa. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. O legal, assim, da doutrina bíblica é quando nós estamos na igreja, assim, onde a exposição da doutrina é muito fácil. Se eu pegasse, qualquer um de nós pegasse Mateus 5, 6 e 7 e fosse ensinar, teria alguma dificuldade? Não, você vê que os ensinos são muito claros ali, né? Sal da terra, luz do mundo, tá? O testemunho cristão de viver uma vida autêntica, verdadeira, amar ao próximo. Então, só que quando a gente vai olhar, por exemplo, ontem, o pastor José Araújo, ele fez uma postagem no Facebook, aí tem um amigo, gosto dele também, o Felipe, ele colocou alguma coisa lá e foi contestado com Isaías 45 sobre o mal, e aí o Felipe colocou lá uma questão assim, que Isaías 45 diz que Deus ele faz o mal. Eu não lembro exatamente a postagem, mas eu lembro qual que é o pensamento teológico por trás. E aí, dentro disso, tem dois pensamentos que os irmãos já devem ter visto: calvinismo e arminianismo. Como que o calvinismo vê o mal e como o arminianismo vê o mal. E aí o pastor José Araújo já deu uma resposta, aí eu falei assim, eu vou entrar também, vou entrar aí para ajudar o pastor José Araújo, né? Aí eu coloquei lá, posso dar minha opinião? E dei minha opinião lá.
E aí disse assim: o mal de Isaías 45 não é o mesmo mal de Gênesis 3. Palavras diferentes. O mal de Isaías 45 é um mal no sentido, no hebraico, no sentido de catástrofe, de desastre. Esse tipo de mal Deus faz. Lembra quando Deus mandou matar os inocentes lá no Egito? Não foi Deus que fez isso? Deus faz isso. Lembra quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra? Então não tem como eu dizer que Deus não faz isso. A pergunta é por que que Deus faz isso? Aí a gente tem que responder de uma forma teologicamente. Então, dentro de uma visão arminianista, Deus faz isso por causa da consequência do pecado do homem, que é um mal que é diferente. Eu até fiz uma pergunta. Defina para mim mal. Gênesis 3, Isaías 45. Eu só fiz pergunta, porque como ele contestou, eu falei, não sou eu que tenho que responder. Quem tem que responder é ele. Ele que entrou aqui e questionou o pastor José Araújo, então ele que deve responder. E eu fui perguntando, usando de um artifício do debate, entendeu? Aí você vê, por que eu estou falando isso? É a questão intelectual. Eu sei por que, que ele pensa assim. Eu sei por que ele está contestando. É porque dentro da visão calvinista há a dupla predestinação. Aí o que, que é isso? Deus predestina pessoas para o inferno e Deus predestina as pessoas para o céu. Para mim, isso é um negócio que nasce no inferno. Eu não posso aceitar que Deus diz que uma pessoa vai nascer para lançar essa pessoa no inferno. Eu não acredito nisso. Entendeu? Então eu acredito que Deus predestina as pessoas em Cristo para o céu. Tá? Então você percebe o que eu estou falando? Tudo isso é uma doutrina, são dois sistemas teológicos que existem. E você, irmão, não precisa saber disso. Agora eu preciso saber disso. Porque uma pessoa contesta isso e eu tenho que saber por que, que isso é contestado. Porque é o grande debate hoje que não era para ter esse debate. Não era. Dentro da igreja não era para ter esse debate. Esse debate devia ficar na academia, nas pessoas que estudam. Não devia vir para a membresia. Porque quem nem diz o Paulo Romero, o que o Calvino e Arminio não resolveu, não vai ser eu que vou resolver também. Mas a gente tem que dar respostas, a gente tem que saber o que que isso quer dizer. E o que que é isso? Formação intelectual. E aí, por exemplo, eu estou estudando sobre o arminianismo. De início, são 11 livros para ler, até o final do ano, pós-graduação. São 11 livros para entender o pensamento do homem, que é só a introdução. Aí você vai falar, Cavalcante, mas por que isso? Então, às vezes um jovem na nossa igreja, que isso, infelizmente, é muito no jovem, olha, a doutrina calvinista é realmente, mas também tem uma doutrina também que contesta essa daí. E ela diz assim, assim, assim. Talvez aqui, para nós, não. Isso não vai ter nenhuma utilidade. Para nós que somos formados, tal, não tem. Mas para as gerações que vêm, esse tipo de formação faz algum sentido, tá? Ainda que no meu coração, o que eu realmente gostaria de aprender, pastor, é a teologia bíblica. É o que eu mais gostaria, é somente estudar os livros bíblicos. Esse é o desejo do meu coração, é fazer o que eu faço toda manhã. A primeira Reis, vou lendo lá, tal. Aí a gente pega um. Isso é o que alega o coração. Infelizmente, tem esses sistemas que de vez em quando, você vê, no Facebook. E aí você pensa, aí o Felipe é um amigo meu, né? Até ontem ele estava lá em casa. Aí ele percebeu que eu estava fazendo as perguntas, ele já sabe, ele é inteligente. Aí ele foi pro WhatsApp, né? Aí começou no WhatsApp e tal, aí a gente continuou lá. Aí a abordagem é mais pesada, né? Os termos teológicos e tal. Mas enfim, isso eu não gostaria de, sinceramente, eu não gostaria de perder muito tempo, mas. Oi?
É porque assim, a irmã está perguntando sobre a predestinação. Então, porque assim, toda a base. É porque assim, todo sistema teológico vai ter um ponto de, de linha de argumentação. Por exemplo, eu vou bem assim, geral mesmo. Na visão calvinista, Deus morreu para os eleitos. Então eles acreditam que quando ele fala mundo aí, ele está dizendo que é para os eleitos. Que Jesus, que a salvação ela é limitada. Para quem? Para os eleitos. Jesus só morreu. Então no mundo é que eles falam aí, os mundos é os eleitos. Aí tem como, não adianta, você vai brigar lá, brigar assim, você vai debater, ele vai dizer. Aí o que o outro lado diz? João 3,16, que Deus amou todo mundo. Esse capítulo 2 aí, Timóteo. Todo é tudo, não é? Tudo é tudo. Mundo é o mundo, é todo. Aí a gente vai usar o quê? Da linguística. Vai usar o original. E aí é o que os teólogos mais, vamos dizer assim, armínio, ou que defende a salvação ilimitada, que é para todos, aí vai ficar vai ficar nesse debate. Entendeu? Então, o que eu acredito é o que exatamente a irmã colocou. Esse é o meu entendimento sem entrar em sistema. É o que o texto está dizendo, que Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. É que eu não quero entrar em termos teológicos agora. Mas o que eu acredito é o que exatamente que você entendeu, Deda. É isso. Então é porque eles vão entender. A base de argumentação deles vai ser outra. E aí não tem como você. Quando a pessoa tem uma base de sistema, não adianta. Quem pode? É só ela vai dizer, ela vai olhar para o sistema dela e falar: ó, tem uma falha aqui, eu vou para o outro. E o que a gente deve expor aí eu falo muito com o pastor Rigodato sobre isso. O que a sobre o divino ensina? Já que a gente está falando de ensino, né? O que a gente ensina? Ensina que a salvação é para todos, que ela é ilimitada, né? E é isso que a gente deve ensinar. E bater nisso. E pegar os textos de Timóteo 2, João capítulo 3, entendeu? E expor isso. Olha, e dizer para a igreja, irmão, nós acreditamos que a salvação é ilimitada. Você pegou muito bem. Aí você contesta. Se as pessoas já são eleitas, predestinadas a ser salvo, qual é o sentido? Esse, Deda, é o argumento. Quem teve que responder o argumento é ele, não sou eu. Eu não tenho que, porque eu já tenho a minha base. Então eu acredito que ela é uma salvação ilimitada e logo eu tenho que levar o evangelho a todos. Então quem deve responder é eles, não somos nós. Tá? Então é eles que têm que responder lá. Eu não tenho nenhum interesse, sinceramente. Não estou. Mas entender o que eu estou falando, né? É ele que tem que se virar com isso aí lá. Né? E o que Jesus disse o quê? Que tem que bem dizer aqueles que. Não é isso que Jesus disse? Então, assim, entre o que Jesus disse e o que o irmão falou, a gente tem que ficar com o quê? Não, a gente só tem que fazer a pergunta, irmão. Olha, Jesus disse que eu tenho que amar e bem dizer aqueles que amaldiçoam. Você está me dizendo isso. Aí você fala assim, o que eu faço? Toda vez que a pessoa entra em coisas assim, irmão, você faz a pergunta. E deixa. Quem tem que responder é ele. Nunca é você.
Você fala assim, ó, você me falou isso, mas a Bíblia diz isso. Como é que faz? E deixa ele se virar lá. Entendeu? Ele que tem que sofrer e dar a resposta, irmão. Entendeu? Entendeu? É assim. Entendeu? Vai chegar uma hora que ele vai tentar lá. Aí você só vai pensando pergunta. Mas. E aí? Entendeu? Eu não tenho interesse de ficar debatendo a doutrina, porque eu sei que não vai. Mas eu fico perguntando. Tá? 2. A doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se fazia pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui refere-se, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, tá? Ensino persistente. Os primeiros mestres da Escritura foram integrados ao colégio apostólico, e todos os dias, no templo e na casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Deixa eu aqui. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado em pequenos grupos nos lares. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou correr, depois eu volto a alguns pontos aqui. Deus havia preparado homens para ensinar e levantou doutores na igreja de Antioquia, igualmente deseja levantar o mestre em sua igreja. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores de saber, Barnabé e Simão. Eu gosto sempre de dizer, Atos 3:1, que tinha pessoas que ouviam Deus e tinha pessoas que falavam sobre Deus, né? Então tinha os profetas que ouviam diretamente e falavam, e tinha aqueles que ensinavam sobre Deus, né? Faziam as pessoas conhecer a Deus. Então, quando a gente volta aqui um pouquinho, a doutrina dos apóstolos. Certamente que a doutrina dos apóstolos estão fundamentados nos ensinos de Jesus, com base em Mateus 5, 6 e 7, e tudo aquilo que Jesus ensinou. E em Atos capítulo 2, logo após a conversão, o ensino de Jesus, que era a base ali, né, amor ao próximo, amar a Deus. E aí você vai ver que a igreja pratica isso como? Não havia pessoas com necessidade, eles comiam junto. Porque quando a gente fala comia, né? E no mundo antigo, o que é isso? Quer dizer, no mundo antigo, como que, principalmente dentro do contexto judaico, quando as pessoas se juntavam para se reunir, e aí eles iam trocando ensino. E aí eles faziam isso como? Comendo. Seria muito bom, né? Imagina na manhã aqui, uma mesona grande aqui, nós conversando sobre a Bíblia e um monte de coisa para nós comermos e conversar. Com certeza a aula seria mais agradável, né? Um suquinho, um cafezinho ali, aquela mesa ali e tal. Então, essa era a maneira como se ensinava. E assim, era um ensino persistente e demorado. Não era. Geralmente a gente vai ficar aqui 1h30. A igreja, quando se reunia, possivelmente ficava umas 4, 5 horas. Né? Se lembra lá, Atos, lá quando Paulo ele passa da meia-noite, né? O Eutico, a gente mete o pau no Eutico, mas coitado, né? Possivelmente o Eutico era um escravo cansado, né? Trabalhou o dia todinho, viu Paulo ali, Paulo deu uma exagerada, né? Deu uma de pregador pentecostal, se animou, né? Mas graças a Deus que também ele foi lá e orou e o Eutico ressuscitou. Mas os ensinos na sinagoga, se eu não me engano, era na terça, possivelmente, se eu não estou enganado, a igreja ensina, parece que era na sexta, mas o domingo era o dia do Senhor e faziam isso. Por que era ceia? Porque era depois do horário que eles trabalhavam. A igreja era constituída grandemente de escravos, tá? Então por isso que era a ceia do Senhor. A ceia, você sabe que é a última refeição, tá? E eles sentavam ali e os apóstolos iam ensinando. E no caso, a gente viu o apóstolo Paulo falando de coisas que Jesus deu diretamente para ele, e era uma coisa persistente e prolongada. Tá? Então, ainda que o pastor até colocou isso, né, que a igreja não tem a quantidade de conteúdo que nós temos hoje à nossa disposição, no caso a Bíblia, mas a intensidade do ensino era muito grande. Tá? Então, era em casas, pequenos grupos,
Os irmãos devem concordar comigo. Por exemplo, eu estou falando, não sei, talvez para 20 pessoas, 30 pessoas, não sei. Mas imagina eu falando para 3, 4 pessoas. Com certeza, quando a gente tem uma conversa de 3, 4, 5 pessoas, o que acontece? Vai haver uma interação, né? Por exemplo, essa conversa aqui, a Deda, eu tive que interromper, né, Deda, por causa do tempo. Mas eu dei um negócio, a Deda perguntou. Se tivesse só nós, com certeza nós estaríamos muito mais avançados naquele tema que nós estamos tratando. Possivelmente nós ia chegar quase no esgotamento do tema, tal. E as coisas, as perguntas iam ir, a gente tentar. Então, a gente, né, aqui, a gente não tem muito isso. Mas lá, imagina lá. Imagina a igreja sendo doutrinada pelo apóstolo Paulo. Vamos pegar um exemplo, Tessalônica lá, né? Quando houve, Paulo ficou 3 sábados, né? Por 3 semanas. E parece não, ele ensinou sobre as últimas coisas e ficou uma dúvida, né? E Paulo falou assim, quando eu estive convosco, eu ensinei vocês. Tá, e Paulo está tentando resolver ali uma questão que ficou por carta. Mas imagina, Paulo, quem é esse que o detém, né? Paulo falou, não, que o detém é isso, tal. Então a igreja perguntava, Paulo, mas o que é isso? Essa mesma pergunta, por exemplo, a carta aos Coríntios, quando você vai ler, lembra quando a gente pergunta assim, pastor, o que isso quer dizer tal? Mas lá sobre o casamento, lá como é que faz? Né? E sobre comer coisas sacrificadas ao ídolo? Então a gente vê muitos programas de perguntas e respostas. O Paulo ele está fazendo isso. Olha, então, você vê que quando você lê a carta, você vai ver que Paulo vai mudando de assunto. Por quê? Porque ele está respondendo algumas dúvidas da igreja. Olha, sobre os alimentos lá, tal, faça isso, tal. Sobre o casamento, tal, tal. Sobre o véu. Então, imagina nós se estivéssemos junto dos apóstolos, pessoas que andou com Jesus, mas o que isso quer dizer? Aí Pedro, não, isso quer dizer isso, porque Jesus, né, com certeza é Jesus, porque o que está escrito é suficiente, mas eles tinham mais informações sobre ali. Então, o ensino era persistente, era bem intenso, tá? E qual que é as bases? A base é os ensinos de Jesus, tá? Não dá para a gente entrar, até porque a minha função aqui é falar sobre a importância do ministério de mestre, né? Nem em tanto entrar na questão do ensino, da doutrina, tá? E o tempo já está indo. Amém? Então, o síntese do tópico 2. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Tá? Em síntese, irmão, o ensino de Jesus é nós ajudarmos no amadurecimento de pessoas. É pegar pessoas que vieram e transformar a vida dessas pessoas por meio do ensino. É ser cidadão do céu. É viver de uma forma digna neste mundo. É ser referências neste mundo. Tá? É pegar um ladrão, tornar ele honesto. Né? E assim por diante. É pegar um bêbado e ele se tornar um homem sã. E aí vai, né? Na mesa de Jesus tem um monte de ex, né? Lá João 12, né? Tinha um ex-leproso, uma ex-prostituta, né? E tinha um ex-endemoniado, né? Uma ex-endemoniada. Então, na mesa de Jesus, a gente somos ex alguma coisa, né? Todo mundo é ex alguma coisa. Então, na mesa de Jesus é isso. No ensinamento de Jesus é transformar esses ex em pessoas dignas do reino, pessoas que, quando as pessoas olham para nós, olhar Cristo em nós, que Jesus nos transformou, tá? A importância do dom ministerial de mestre. Acho que em 10 minutos dá. Uma necessidade urgente na igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, histórica e literária da Bíblia. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que elas invistam neles também. Eu vou para o último tópico. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos
importantes para a igreja reconhecer a pessoa como o dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo, não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica. Então eu não posso ter dúvida que eu sou salvo. Eu tenho dúvida, como é que eu vou ensinar alguém sobre a certeza da salvação? Primeiro ponto, né, irmão? O hábito de ler, né? Como ensinaremos se não lermos? Então, quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então, o hábito de leitura era levado a sério no ministério apostólico. Lembra? Quando surge aquele problema com as viúvas, o que os apóstolos fazem? Eles instituem os diáconos. Para quê? Porque eles tinham que ficar o quê? Na leitura dos textos bíblicos, né? Ou eles estavam desenvolvendo a doutrina. Preparo intelectual. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, questões culturais, linguísticas, etc. Isso é complicado. Ontem eu estava lendo um livro. Quando eu estava lendo a revista, aí eu vou descansar. Aí como eu vou descansar? Eu leio outro livro. Então, eu vou assim, esse assunto aqui, minha cabeça, aí eu falo assim, agora eu vou descansar. Como? Aí eu vou ler outro assunto. Aí é assim que eu descanso. Aí eu estava lendo um livro que fala sobre a história, o contexto cultural histórico do Antigo Testamento. E aí eu estava lendo como que é a questão do método de comparativo para nós olharmos o contexto histórico do mundo antigo e fazermos a comparação com hoje. Aí eu fui, nossa, como é difícil, né? E aí eu até citei isso numa pregação, falei sobre o zigurate lá, que é a Torre de Babel. E aí eu fiquei interessado na questão do templo, como que era o templo, como as pessoas entendiam o templo no Antigo Testamento. Não vou falar agora de manhã, que a gente não tem tempo, mas assim, como que o mundo antigo via o templo, né? A questão do templo, essa questão da relação da pessoa com o templo, até para entender a relação de Israel com o templo. E aí vai. Então essas coisas. A leitura é hábito, né? Leitura é hábito. Aí vai muito daquilo que a pessoa faz, né? Por exemplo, eu lido com doutrinas bíblicas. Eu lido com doutrina. Então, doutrina bíblica é complicado, assim, em que sentido? Um exemplo, vou pegar um exemplo bem polêmico. Sobre o véu na cabeça, lá em Coríntios. Tem gente que acredita que aquilo é doutrina. E a igreja, as irmãs deviam usar véu hoje. Tem gente que fala, não, as irmãs têm cabelo, então. E aí o problema é que as irmãs que têm o cabelo curto, como é que faz? Então, isso aí parece uma coisa, mas há uma briga aí. Então, por que Paulo falou? Um exemplo. Você vê Paulo falando isso em outro lugar, não sei, em Coríntios? Logo eu entendo que aquilo era uma coisa específica para Coríntios. E aí a gente sabe que tem toda uma discussão lá por causa das mulheres que se convertiam. Tá. Então é entender isso. Então eu tenho que olhar o aspecto cultural. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que. Por exemplo, eu não uso muito como recurso comentários bíblicos. O meu comentário eu ia até trazer, próximo domingo eu trago, eu tenho 2 comentários, que é histórico-cultural. Eu vou ver o que é a cultura, como que era a cultura na época, para tentar entender o que o escritor daquele livro está falando, o que aquelas pessoas estão entendendo. Aí depende, um pregador, é importante ele saber? Sim, até para ele poder aplicar. Tá? Então isso vai muito do ramo da onde a pessoa está. Então, por eu lidar com a doutrina bíblica, por exemplo, nós estamos falando sobre dons espirituais ou ministeriais. A próxima revista vai falar sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí eu tenho que saber todo o contexto histórico do Reino do Norte e do Reino do Sul. Então eu tenho que estudar a Bíblia e tenho que ver também o contexto histórico daquela época. Em síntese, por que olha, um reino próspero, abençoado, entra em declínio, não é isso? Ele vai entrar em declínio, se divide em 2, e a gente vai analisar isso daí. Como que isso aconteceu? Então, eu preciso de recursos do contexto histórico dos reis e tal, para poder trazer um melhor entendimento.
Então, é hábito. Leitura é hábito e também ela vai muito daquilo que eu preciso, né? Eu preciso disso, eu não tenho como correr disso, tá? E assim, eu não posso reclamar, Deus me deu os recursos que eu preciso, tá lá, eu tenho uma biblioteca. Então eu não posso nem reclamar com Deus, se tá lá. Se eu não fizer, eu estou em pecado, eu estou falando de mim, porque os recursos estão lá, tudo, tá? Então, eu vejo, pastor, é hábito, mas também é a necessidade da vocação a qual a pessoa foi chamada. Vocação é isso. Vocação é você precisa abrir mão. Aí você passa. Aí você pensa que tem um lado bom que você aprende e tem um lado que a família quer sair, a família quer ir para o lugar e tem essas coisas assim que você tem que lidar. Como é que faz? Entendeu? Tem o ônus, tem os bônus e tem os ônus. É, esse que é o grande dilema. O coração em chama, que o vocacionado utiliza os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Então a gente tem muitas coisas à nossa disposição hoje, literatura muito boa, tá? Mas a gente não pode, no meu caso, a gente não pode depender dela. O que eu realmente dependo, assim, na questão de material, é a questão histórico-cultural. Eu realmente dou muita ênfase nisso. Muita ênfase mesmo, porque eu preciso entender o mundo do Novo Testamento, o mundo do Antigo Testamento, para mim poder entender, chegar o mais próximo do sentido que eu já até falei isso para os irmãos, é a crítica textual. Eu dou muito valor para a crítica textual. Quando ele fala crítica, não está falando que está criticando o texto. É realmente buscar chegar mais próximo do original, para poder fazer a aplicação. Eu não gosto muito de usar tipologia na pregação. Eu tento pensar o que o texto está querendo dizer. Então, eu não... Quando eu falei aqui sobre o cubo lá eu mais ou menos tenho mais uma ideia, que eu falei de 12, então o 12 é um número simbólico na Bíblia, fala de governo. Então, por que é 12, 12, 12? 12, 12, 12, várias vezes falando de 12, fala de um domínio total de Deus, o quê? Sobre Deus governa o mundo plenamente. Quando fala de 3 portas, então os 4 lados têm 3 portas. 3 é o número de Deus, tá? A Trindade. Quando fala do número 4, 4 lados, 4 é o número do mundo, né? Os 4 cantos do mundo. Então, o que aquela cidade mostra? Que o pleno domínio de Deus na história. E aí, quando você vai ver na altura, essa coisa que não tem mais a separação entre céus e terra. Quando você olha para um cubo no tabernáculo, a parte santo do santo é um cubo perfeito. E o que aquilo quer dizer? A presença, a habitação de Deus. Só que lá em Apocalipse é perfeito. A plena, porque lá diz que nós veremos a face dele. Ver a face é ter a identidade, saber o que a pessoa é. Então eu estou usando de recursos linguísticos da época, do histórico, para poder entender o que o João está dizendo ali. Então eu já disse, por isso que eu não entendo que a cidade é literal. Está falando do quê? Da plena habitação de Deus com os homens. Tá? Isso dá trabalho? Dá trabalho. Tem que ler, estudar. Eu fiquei 2... Pra você ter uma ideia, foi numa pregação do pastor Rubens. Eu gosto do pastor Rubens prega, porque ele prega, dá uns negócios assim, eu escrevo alguma coisa. Eu fiquei 3 meses aquilo e não está pronto ainda. Tá? Então, só falando dessa questão de preparo, rapidinho, 2 minutinhos. Abra sua Bíblia em livro de Neemias e Esdras, vamos ler aí, rapidinho, para essa questão do preparo, do requisito necessário do mestre. Quando nós vamos lá em Esdras, capítulo de número 7, versículo 8 e versículo 10. Mas pegando, deixa eu ver se... É os dois. Esdras 7 e depois a gente vai ver Neemias 8. Vou ler rapidinho. Acho que eu falei demais hoje. Você vai ver que no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número
3, eu acho, ele vai falar quem é Esdras. Você vai ver que tem a linhagem dele. A linhagem dele, se você for ver, é uma linhagem do sumo sacerdote Arão. Vai cair na linhagem. Está mostrando o quê? Quem é Esdras? Quem é ele? Ele é um homem que tem uma linhagem. Tá? Então é a linhagem do sumo sacerdote. E aí depois, quando você continua, diz assim, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Conhecia muito. Muito o quê? O escriba, no mundo antigo, ele tinha que conhecer todas as línguas diplomáticas da época. Ele tinha que pegar um texto da outra língua, traduzir para a língua dele, que ele fazia parte. Ele era responsável de guardar a tradição e a cultura do seu povo. E quando você vê a história de Esdras, ele vai justamente lá para o quê? Para ensinar a lei. A lei é o quê? É a tradição do povo. E aí também ele vai restaurar a cultura, porque lembra que o povo não fala mais o hebraico. Eles estão falando aramaico, ele vai ler em hebraico e vão fazer a tradução. Ele está guardando a tradição e a cultura. Este é o homem que vai restaurar a vida espiritual do povo após o cativeiro. Eu sempre digo que algumas coisas específicas Deus não usa qualquer um, não. Ele pega a dedo quem vai fazer isso. O Esdras é um desses. Eu já disse para os irmãos que eu vejo ele como assim, uma referência para mim. E aí diz assim, ó. E Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado, no primeiro dia 7/8. Ele saiu de Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido, olha, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele se dedicou ao quê? A aprender e a praticar, para ensinar aos israelitas. Olha a formação dele. Então ele tinha que ter todo o conhecimento dos livros da lei. Aí quando você vai lá para Neemias 8, quando ele vai pregar, isso aqui é pregação expositiva, tá, irmão? Isso é pregação expositiva. Ele prega, trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor lhe dera a Israel. E aí, assim, os primeiros dias do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia e ele leu em alta voz. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro. Era só ler. Ler, 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 ler. E aí tinha pessoas que estavam... o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Sema. Esse era o pessoal que estava traduzindo a lei para o povo que escutava em aramaico, que escutava em hebraico e eles não entendiam o hebraico porque falavam aramaico. Tinha perdido a língua. E aí então Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrando o rosto em terra. Aí você vai, a preocupação das pessoas entender a importância da interpretação, da explicação do texto. Que ele ia tal, aí ele vai assim, instruir o povo na lei, e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então quem prega, irmão, tem que interpretar e tem que explicar. O povo tem que entender o que está ouvindo. Aí o que aconteceu? O povo começou a chorar. Aí ele falou assim, não chore, porque hoje é um dia de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Mas só que o povo entendeu, e aí não dá tempo, por causa do tempo, para me explicar. Então todo o povo saiu para comer,
beber e repartir com o que nada tinha, preparando para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam a palavra que foram explicadas. Então não dá tempo, né? Eu vou correr, mas essa é a função do mestre hoje. É se dedicar em aprender, praticar e ensinar o povo a lei. Tá? O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Conclusão: acerca do preparo intelectual do crente, não é verdade que necessariamente ele fiará na fé se estudar. Isso é falácia, irmão. Quanto mais você aprende sobre Deus, mais você ama esse Deus, mais você quer falar desse Deus. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos no Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado do que ele. Paulo soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que nossa igreja precisa. Homens cheios do Espírito Santo, mas de modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Para refletir, quais eram as duas opções de quem ouviam de quem ouvia o mestre dos mestres? Amá-lo? O que Jesus fez a fim de ensinar acerca da humildade? Lavou os pés dos discípulos, né? 3. Qual foi a ordem de Jesus para a igreja antes de ascender aos céus? Determinou a seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. 4. De acordo com a lição, o que significa a doutrina dos apóstolos? Trata-se do conjunto de ensino de Cristo ministrado por eles de forma eficaz a fim de produzir o crescimento integral aos novos crentes. 5. O que é necessário para o ministério e ensino da igreja seja eficaz? É preciso haver pessoas vocacionadas. Vocacionadas, pessoas que são chamadas para isso. Tá? Pastor Potera, você pode orar por nós? Em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Eu falei aqui, irmãos, sobre a pergunta que eu fiz para o nosso pastor, né? Acerca aí da vocação, do hábito, né? É porque esse negócio de ler é complicado. Eu não consigo, não tenho esse. Eu não consigo, irmão. Eu começo a ler, começo a dormir. Além da Bíblia, a Bíblia a gente tem que ler, né? A Bíblia a gente lê e tal, mas livros assim eu não, já tentei. Até gibi do Gasparzinho. Não tem jeito. Mas isso é uma vocação e é importante ler. É importante ler. E eu imagino, né, pastor, que há a possibilidade da gente vir a criar o hábito, né? Criar o hábito. É, é. De repente a gente bota uma bacia de água, vai dando sono, vai molhando o rosto, né? Pra ver se... Mas é muito bom, isso é importante, né? Eu tenho uma certa dificuldade para ler livros. Eu gosto de ler a Bíblia, a gente vai lendo, vai vendo ali os comentários. Eu tenho umas 3 Bíblias diferentes em casa, eu tenho dicionário bíblico, então algumas eu tenho curiosidade às vezes para saber o significado de nomes, de cidades, então a gente vai procurando no dicionário e isso vai enriquecendo posteriormente a nossa possibilidade de pregação e tal, né? Agora, isso que ele faz tem que ser um negócio mais profundo, né? E eu ainda não tive, mas é muito bom, eu acho bonito esse negócio aí. Vamos, quem sabe, Deus um dia vai me deixar só em casa sem trabalhar e eu vou ter mais tempo. Aí vai dar certo. Vamos orar? Informando os irmãos que mais tarde nós temos o nosso culto aqui, a noite de adoração a Deus. E vamos orar para que o Senhor possa cada dia mais dar graça ao nosso pastor para nos ensinar dia a dia. Amém? Nosso pastor Cavalcante que eu estou falando aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós gostamos muito dessa aula, Senhor. Nos foi muito produtiva e nós louvamos a Ti pela vida do Teu servo. Abençoa ele, abençoa sua família, abençoa
negócios, prospera a vida do teu servo. Faz com que o seu servo seja próspero em tudo, Senhor. Que cada um de nós que aqui estamos possamos sair enriquecidos de conhecimento, de graça, de unção e poder. Nos abençoa, nos leve aos nossos lares em segurança. Prepare-nos um dia abençoado e nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém.